numa campanha de imunização infantil que recém começou e já enfrentava escassez de doses. Uma campanha que tem como público-alvo crianças que esperam há quase 2 anos por uma proteção contra a Covid-19. Uma campanha que, com o recente aval da Anvisa, pode deslanchar. Eu sou a Aline Pellegrini e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 20 de janeiro de 2022, dia em que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou o uso em caráter emergencial da Coronavac em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. A decisão foi tomada por unanimidade pelos 5 membros da diretoria colegiada da agência a partir de recomendação da área técnica. A diretoria do órgão concluiu que, para esse público-alvo, existem dados que atestam os benefícios do uso do imunizante: a redução da ocorrência de casos graves, internações e mortes por Covid-19. Em meio a um cenário de incertezas, agravado por pressões de todas as naturezas, infelizmente, muitas vezes motivadas por razões outras, que não a saúde pública, especialistas de várias capacitações fizeram renúncia de suas próprias vidas e não mediram horários e esforços para honrar a responsabilidade da qual nunca se afastaram: atestar a qualidade, a segurança e a eficácia da esperança sob a forma de vacinas. E nada mais forte e verdadeiro que reafirmar essa mesma esperança para aquelas que são a esperança de um futuro melhor: nossas crianças. Você ouviu aí o diretor-presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, na videoconferência em que foi votada a liberação do uso da Coronavac para a imunização pediátrica. A agência concordou parcialmente com a proposta do Instituto Butantan, que produz a vacina no Brasil. O laboratório solicitava a aplicação do imunizante em crianças e adolescentes a partir dos 3 anos, com ou sem comprometimento da imunidade. Mas a diretoria da Anvisa entendeu que não foram apresentados dados suficientes para garantir a segurança de menores de 6 anos e de jovens imunossuprimidos. Imunossuprimidos ou imunocomprometidos são pessoas com baixa imunidade. O grupo considera, por exemplo, pessoas com câncer, vivendo com HIV, transplantados e outros com doenças e condições que afetam o sistema imune. Esse público vai poder receber a dose pediátrica da Pfizer, aprovada pela Anvisa em dezembro de 2021 e liberada no Brasil para todas as crianças de 5 a 11 anos. A Coronavac, recomendada para pessoas a partir dos 6 anos, tem a mesma dosagem dos imunizantes aprovados para os adultos, diferente da Pfizer pediátrica, que tem uma formulação diferente. O esquema vacinal sugerido pela Anvisa para a Coronavac também é o mesmo: 2 doses com intervalo de 28 dias. Essa vacina já é usada em crianças de diferentes idades em países como Chile, Colômbia, Camboja, China e Equador. A vacina, no entanto, não entrou automaticamente no Programa Nacional de Imunização contra a Covid. A Anvisa é responsável por atestar a segurança dos imunizantes, mas não tem competência para incluir a Coronavac no programa. Cabe ao Ministério da Saúde ou aos estados decidir quando, como, onde e se ela vai ser adquirida e aplicada. A decisão da Anvisa de liberar a imunização de crianças e adolescentes com a Coronavac foi feita a partir da análise do segundo pedido feito pelo Butantan. Em agosto de 2021, a agência tinha rejeitado o primeiro pedido do laboratório porque os dados apresentados foram considerados insuficientes. Em dezembro, o Instituto enviou uma nova solicitação à Anvisa, anexando novos estudos. Aprovar o uso de mais uma vacina pediátrica é ampliar o direito do acesso ao imunobiológico, que tem a finalidade de proteger a saúde, em especial no momento em que há aumento da disseminação da variante Ômicron, e a livre vontade da grande maioria dos pais para vacinar os seus filhos. Neste contexto, me somo ao coro da Unicef ao defender que nenhuma criança deve morrer de doenças evitáveis.
Você ouviu aí a Meiruzi Souza Freitas, que é diretora da Anvisa, durante a videoconferência da agência nessa quinta-feira. No Brasil, a vacinação de pessoas de 5 a 11 anos começou oficialmente no sábado com a aplicação de doses da vacina pediátrica da Pfizer. A Anvisa autorizou o uso desse imunizante em 16 de dezembro, mas a vacinação infantil só começou um mês depois, focando inicialmente num grupo prioritário formado por crianças com comorbidades, indígenas e quilombolas. A demora para iniciar a imunização das crianças é atribuída ao governo federal. Ele é acusado de atuar para retardar o início da campanha infantil, por meio de uma consulta e uma audiência públicas realizadas pelo Ministério da Saúde e por meio dos ataques proferidos pelo presidente Jair Bolsonaro contra a imunização do grupo e contra técnicos da Anvisa. A Coronavac teve papel fundamental para conter o número de mortes por Covid-19 no Brasil. Ela foi a primeira vacina a ser usada no país no enfrentamento à pandemia, ainda em janeiro de 2021. Inicialmente, foi a única disponível em grande quantidade no momento em que parte do mundo já tinha começado a vacinar sua população. Por meses, 8 a cada 10 doses aplicadas em território nacional eram da Coronavac. Em todo o mundo, ela ainda é o imunizante mais usado. Na sua formulação, a Coronavac recorre ao próprio vírus que causa a Covid-19, mas o vírus inativado. Por trazer todo o coronavírus morto, o imunizante desencadeia uma resposta contra vários tipos de proteínas virais. Já as outras vacinas, como as de RNA mensageiro, fazem o sistema imune ter um alvo mais específico. A proteína S, ou spike, que tem formato de espinhos, reveste o coronavírus e é usada por ele para entrar nas células humanas. A efetividade da Coronavac em adultos vem sendo analisada desde meados de 2021. Algumas pesquisas indicam que a eficácia vai baixando nos públicos mais velhos e em idosos que precisariam de um reforço. Com a variante Ômicron, que escapa da proteção de vários tipos de vacina, veio a necessidade da aplicação de uma terceira dose para todos os públicos, ainda que os imunizantes sigam dando proteção contra casos graves e mortes. A Coronavac não vem sendo usada na aplicação dessa dose de reforço. Alguns estudos apontam que quem recebeu o esquema vacinal de 2 doses da Coronavac talvez precise de uma 4ª dose, além de 2 da Coronavac e 1 da Pfizer, para ampliar a proteção contra a Ômicron. São pesquisas que ainda estão sendo conduzidas. No começo de janeiro, o Butantan divulgou um estudo de pesquisadores chineses alegando que a vacina tinha capacidade de neutralização contra a Ômicron maior do que outros imunizantes. Mas a informação foi contestada por cientistas, já que a pesquisa se baseou em apenas 16 amostras, número sem relevância estatística. Para o público infantil, a Coronavac foi considerada segura e eficaz pela Anvisa e tem como benefício o fato de causar menos reações adversas. Além disso, ela pode ajudar a acelerar a vacinação de crianças, grupo que já enfrenta uma escassez de doses. Até agora, o Ministério da Saúde tinha recebido 2,4 milhões de doses pediátricas da Pfizer. Metade delas foi enviada aos estados. No Brasil, o grupo de pessoas que tem de 5 a 11 anos é composto por mais de 20 milhões de pessoas, segundo estimativas do IBGE. Nessa quarta-feira, antes da liberação da Coronavac pela Anvisa, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio tinha paralisado a vacinação infantil por falta de doses. Com a aprovação, os calendários de vacinação dos estados podem mudar. O paulista, por exemplo, já foi alterado logo depois da reunião dos diretores da Anvisa e as primeiras crianças do estado já começaram a receber doses da Coronavac num evento simbólico nessa quinta-feira. O governador de São Paulo, João Dória, fez uma coletiva para anunciar o novo calendário e disse que, com o imunizante do Butantan, a campanha do estado vai passar a contemplar também crianças sem comorbidades. Antes da aprovação da Anvisa, São Paulo restringia a imunização apenas às crianças com comorbidades, quilombolas e indígenas. Na coletiva, Dória disse que o estado de São Paulo está preparado para vacinar 250 mil crianças por dia a partir dessa sexta. Nesta quinta, o Dimas Covas, o diretor do Butantan, disse que existem 15 milhões de doses da Coronavac paradas. Dessas, 4 milhões já foram entregues para o estado de São Paulo e outras 4 milhões vão ser enviadas nos próximos dias. Os 7 milhões restantes devem ser reservados para ofertar ao Ministério da Saúde, que ainda não fez nenhum pedido ao Instituto. Nessa quinta-feira, depois da decisão da Anvisa sobre a Coronavac, o ministro Marcelo Queiroga afirmou nas suas redes sociais que todas as vacinas aprovadas pela agência serão consideradas para aplicação no Brasil todo.
A vacinação das crianças de 5 a 11 anos é apontada como um passo essencial para conter a transmissão viral da Covid-19 entre a população, incluindo a população adulta. A imunização dessa faixa etária ajuda a impedir o surgimento de variantes do novo coronavírus e promove uma retomada segura das aulas presenciais. Nos últimos 2 anos de pandemia, a suspensão das aulas foi uma consequência muito dura para as crianças. Uma pesquisa do Datafolha divulgada pelo UOL nessa quinta mostrou que 43% dos brasileiros consideram que as perdas de aprendizagem ao longo da crise sanitária são irrecuperáveis. Em meio ao avanço da vacinação infantil, o governo federal continua a levantar dúvidas sobre a segurança dos imunizantes. Nessa semana, o ministro Marcelo Queiroga forneceu um dado errado sobre os casos suspeitos de mortes que teriam sido causados pelos imunizantes contra a Covid-19 durante a campanha do público adulto. Os números contradiziam dados oficiais do próprio Ministério da Saúde. Mais tarde, Queiroga reconheceu o erro. O Estevão Bertoni está escrevendo sobre o tema. Estevão, qual é o número oficial do Ministério e por que essas mortes não foram necessariamente causadas pelas vacinas? O ministro da Saúde disse em entrevista a uma rádio, na segunda-feira, que o Brasil já teria registrado 4.000 mortes causadas pela aplicação da vacina contra a Covid-19. Essa informação, na verdade, é imprecisa. O próprio Ministério da Saúde considera apenas 14 mortes relacionadas a reações adversas das vacinas. Número que consta, inclusive, no sistema Vigimed, da Anvisa, que pode ser consultado pela internet. Já o número de 4.000 citado por Queiroga, na verdade, se refere a casos suspeitos, notificados, que ainda estão em investigação. O número de suspeitas tende a ser alto neste momento porque quase toda a população brasileira está sendo vacinada e as pessoas continuam morrendo em decorrência de câncer, AVC ou infarto, por exemplo. Como essas mortes podem acontecer logo depois da vacinação, existe uma associação temporal com a vacina, que só vai ser desfeita com uma análise de cada caso. É importante lembrar que a gente está falando de 14 mortes associadas com a vacinação em mais de 343 milhões de doses aplicadas desde o início da campanha contra a Covid-19. É um número estatisticamente insignificante. A Covid, por si só, já levou à morte de mais de 621 mil brasileiros, número que poderia ser ainda maior se não fossem as vacinas. E como funciona esse processo de investigação dos casos suspeitos? Qualquer profissional de saúde pode notificar um evento adverso e esse caso fica registrado no sistema de vigilância. Depois disso, as secretarias estaduais de saúde têm como obrigação investigar caso a caso. O Ministério da Saúde disponibiliza um manual de como fazer isso. A análise vai considerar, por exemplo, se houve problemas com a qualidade da vacina aplicada, erro na imunização, reação de ansiedade associada à vacinação ou apenas uma coincidência entre a reação observada e o fato de a pessoa ter sido vacinada. É feita uma revisão sistemática de dados de um caso suspeito para determinar a probabilidade de uma associação causal entre o evento adverso e a vacina. O resultado da análise, portanto, não vai provar ou refutar se a morte foi causada pela vacina, mas quais as chances e o nível de certeza disso ter acontecido. Até agora, com mais de 1 ano de vacinação contra a Covid-19, as vacinas têm se mostrado extremamente seguras. O texto do Estevão você vai poder ler no nexojornal.com.br. Há exatamente 1 ano, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi empossado. O repórter especial João Paulo Charlot conta como foi o desempenho dele nesse início de mandato. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O presidente americano Joe Biden completou nessa quinta-feira 1 ano à frente da Casa Branca. O tempo é curto, o mandato afinal tem 4 anos ao todo. Isso quando o ocupante do cargo não consegue emplacar uma reeleição. Mesmo assim, é inevitável aproveitar uma data redonda como essa para ver como o Biden está se saindo até agora. Uma forma de medir esse desempenho é pegando a percepção dos próprios americanos. Nesse quesito, o Biden podia estar melhor. A média das principais pesquisas de opinião mostram que 53% das pessoas desaprovam a forma como ele vem governando o país até aqui. A verdade é que Biden foi eleito em grande medida não por seus méritos, mas por ser uma alternativa a Donald Trump. Além do Biden ter pouca luz própria, ele assumiu no meio de uma pandemia devastadora. No primeiro ano de governo, o número de infectados e mortos nos Estados Unidos mais que dobrou.
Em todo caso, não foi culpa dele. Guardadas as proporções, essa foi também uma tendência mundial. A saída seria a vacinação, mas aí os Estados Unidos bateram rapidamente num teto muito baixo. Mesmo com vacinas sobrando no país, alguma coisa como 30% dos cidadãos ainda se recusam a se vacinar. Essa situação atrapalha a recuperação da economia. Mesmo assim, o governo Biden teve bom desempenho na queda da taxa do desemprego. Poderia ir ainda melhor se fizesse passar no Congresso 2 pacotes trilionários. O primeiro de ajuda a famílias pobres e o segundo para estimular grandes obras de infraestrutura. O problema é que essas medidas empacaram no legislativo e tem até parlamentar democrata se opondo a elas. No campo doméstico, o maior mérito de Biden parece ter sido mesmo o de devolver o país e o mundo a uma certa normalidade depois da infinita tormenta que Trump causou. Como legado é muito pouco, é verdade. Mas em favor dele, pesa o argumento de que 1 ano é pouco também para avaliar legados. Da liberação da Coronavac para uso infantil, passando pelas investigações sobre as suspeitas de mortes causadas pelos imunizantes e terminando com o balanço do governo de Joe Biden até agora, durma com essa. Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Letícia Arcoverde, participações de Estevão Bertoni, João Paulo Charlot e edição de áudio de Daisy Vitz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã é dia de extratos da semana. A Letícia traz para você as principais notícias dos últimos dias.